A Bíblia, Jeremias, capítulo 50, versículo 17, registra que Israel é um rebanho disperso, os leões os expulsaram. O último a esmagar seus ossos é Nabucodonosor, rei da Babilônia. A metáfora do leão da Babilônia não apenas enfatiza o poder brutal desse império, mas também mostra como Deus usa as nações para realizar seu plano de julgamento. Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, atacou Judá, destruiu Jerusalém e o templo sagrado de Deus e levou o povo de Israel ao exílio. No entanto, a crueldade e a ambição da Babilônia não escaparam da ira de Deus. Jeremias também faz uma forte declaração sobre a retribuição de Deus. O Senhor nosso Deus vingou o seu templo, portanto, retribua-lhe de acordo com suas ações. Faça com ela o que ela fez. Esta profecia não é apenas um aviso para a Babilônia, mas também uma promessa segura de que Deus trará justiça. O fim da Babilônia é predito, ela será desabitada. Uma cidade outrora gloriosa se tornará um deserto onde apenas o vento uiva através de suas ruínas. Como cristão e arqueólogo, sempre senti o peso das profecias da Bíblia sobre a Babilônia. Para mim, a Babilônia não é apenas um lugar histórico, mas também um testemunho vivo do poder de Deus, de que Ele realmente cumpre suas promessas, tanto no julgamento quanto na redenção. Durante anos, sonhei em visitar as ruínas da Babilônia para ver por mim mesmo os restos de uma cidade que já foi o centro do mundo antigo. Mas minhas tentativas de obter um visto para o Iraque pareciam chegar a um beco sem saída. Muitas vezes me senti frustrado e me perguntei se algum dia seria capaz de realizar esse sonho. No entanto, Deus tem o seu tempo. Recentemente, do nada, Ele abriu uma porta que eu achava impossível. Por meio de uma série de eventos que acredito terem sido sua orientação, me conectei com pessoas que poderiam me ajudar e recebi um visto especial para o Iraque. Com este bilhete, coloquei os pés na Babilônia em uma viagem que não era apenas arqueológica, mas também espiritual. Neste vídeo, quero levá-lo à Babilônia hoje. Um olhar não apenas sobre o que resta desta cidade antiga, mas também sobre seu significado espiritual no contexto da Bíblia. A Babilônia hoje é uma estranha mistura de passado e presente. Ruínas que lembram seus dias de glória ao lado de vestígios dos julgamentos que Deus pronunciou há milhares de anos. Vou levá-lo através dos tijolos restantes, das paredes em ruínas e das histórias históricas e espirituais escondidas em cada pedra. Esta não é apenas uma jornada para explorar um local antigo, mas também uma oportunidade de refletir sobre a justiça de Deus, uma advertência contra o orgulho e um chamado a todas as pessoas de todos os tempos. Sejam santos e fiéis, pois Deus cumpre todas as suas promessas. Junte-se a mim nesta jornada, olhando para a Babilônia hoje através das lentes da fé e da profecia bíblica. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, a história da Torre de Babel marca o início da Babilônia na história bíblica. Na planície de Sinear, o povo daquele tempo se uniu para construir uma cidade e uma torre que chegavam ao céu. Esta não era apenas uma estrutura, mas também um símbolo do orgulho e ambição humanos. Eles queriam fazer um grande nome para si mesmos, superar os limites estabelecidos por Deus e se separar da dependência dele. Este ato de desobediência coletiva contra a vontade de Deus é levado a um resultado poderoso e inesperado. Deus confundiu suas línguas, tornando-as incapazes de se entenderem. A partir de então, a humanidade foi dispersa e a Torre de Babel tornou-se um símbolo do fracasso das tentativas arrogantes de substituir Deus. A Torre de Babel não era apenas o fundamento da cidade de Babilônia, mas também a fonte de um significado mais profundo. Um sistema em oposição a Deus,
onde os humanos buscavam se elevar, em vez de honrar seu Criador. Durante a história de Israel, a Babilônia não foi apenas um império poderoso, mas também um instrumento nas mãos de Deus. Usada por Deus para punir os israelitas, a Babilônia se tornou a personificação do julgamento e um símbolo das consequências que viriam quando o povo se desviasse de sua aliança com ele. Em 586 AC, sob o reinado do rei Nabucodonosor, a Babilônia empreendeu uma conquista devastadora. Jerusalém, o centro religioso e político de Israel, foi sitiada e destruída. E o templo sagrado construído pelo rei Salomão foi completamente destruído. Milhares de judeus foram levados para o exílio na Babilônia, deixando para trás uma nação quebrada e uma cidade em ruínas. A invasão babilônica foi um dos eventos mais trágicos da história de Israel. No entanto, de uma perspectiva teológica, não foi simplesmente um desastre político ou militar. Foi uma expressão da ira de Deus contra um povo que o havia traído. Os israelitas se afastaram de Deus, abandonaram a Santa Aliança e abraçaram ídolos e pecados estrangeiros. Eles ignoraram as repetidas advertências dos profetas, de Isaías a Jeremias, de que a desobediência levaria ao julgamento. Babilônia, neste caso, foi o instrumento que Deus usou para disciplinar seu povo, para chamá-los de volta ao caminho da justiça. Embora a Babilônia fosse um instrumento de Deus, sua arrogância e maldade não escaparam ao julgamento. Profetas como Jeremias e Isaías predisseram que a própria Babilônia, com todo o seu poder e glória, encontraria seu fim. Jeremias 50:51 enfatiza que Deus não se esqueceu de seu povo e vingará a destruição do templo. Babilônia, uma cidade outrora próspera, se tornará uma desolação sem habitantes. Essa imagem se refere não apenas à destruição física, mas também à aniquilação total de um império que desafiou o poder de Deus. Isaías 13:14 detalha a queda da Babilônia. Embora já tenha sido o maior centro de poder do mundo, a Babilônia não pôde resistir ao julgamento de Deus. A imagem da queda da Babilônia é um lembrete de que nenhuma nação ou poder pode sobreviver se opuser à vontade de Deus. No Novo Testamento, e especialmente no livro do Apocalipse, a Babilônia não é mais descrita como uma cidade específica, mas se torna um símbolo de um sistema mundial pecaminoso e rebelde contra Deus. Babilônia, neste contexto, representa não apenas um império histórico, mas também a personificação de tudo o que é contrário à vontade de Deus: ambição, decadência moral, poder injusto e a dominação de Satanás sobre o mundo. Babilônia é descrita em pormenores em Revelação, capítulo 17, como a grande mulher que está sentada numa fera escarlate, chamada Babilônia, a Grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa imagem representa um sistema que combina poder político, religião falsa e riqueza econômica, todos trabalhando contra Deus e atraindo a humanidade para a corrupção. Esta mulher está embriagada com o sangue do povo de Deus, em Apocalipse capítulo 17, versículo 6, referindo-se à perseguição que Babilônia infligiu ao povo de Deus ao longo da história. A besta que ela monta é um símbolo do poder político global que é contrário à vontade de Deus. A Babilônia do Apocalipse não é apenas uma imagem simbólica, mas também um aviso sobre os perigos de um sistema mundial pecaminoso, onde as pessoas estão presas em um ciclo de ganância, adoração ao poder e rejeição a Deus. Apocalipse 18 descreve vividamente a queda da Babilônia, marcando o fim do poder do sistema mundial pecaminoso. Este é o julgamento final de Deus, pois ele demonstra sua justiça e poder sobre todos os sistemas que se rebelam contra ele. Aqueles que antes dependiam dos reis da Babilônia, mercadores e todos os ricos, ficaram de luto quando ela caiu.
Babilônia, outrora fonte de riqueza, luxo e poder, foi reduzida a ruínas. Em uma hora, em Apocalipse capítulo 18, versículo 10, é uma maneira de descrever a rapidez e o imprevisto com que Babilônia caiu. É uma prova do fato de que nenhum sistema ou poder, por mais poderoso que seja, pode sobreviver ao poder de Deus. Enquanto aqueles que buscam interesses mundanos choram, o povo de Deus é chamado a se alegrar. Sai dela, povo meu! Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, é uma advertência a todos os crentes. Deus chama seu povo para ficar longe da Babilônia, não para compartilhar seus pecados e não se envolver nos desastres que estão por vir. Este é um forte lembrete de santidade, chamando os crentes a se protegerem das tentações do mundo e a colocarem sua confiança em Deus. As escavações mais importantes na Babilônia foram realizadas por uma equipe arqueológica alemã sob a direção de Robert Coldway, de 1899 a 1917. Essas escavações se concentraram principalmente nas muralhas da cidade e forneceram um mapa detalhado dos limites da antiga cidade da Babilônia. Esta é uma descoberta significativa, especialmente quando fazemos a pergunta: as profecias bíblicas contra a Babilônia foram cumpridas? As profecias da Bíblia afirmam explicitamente que elas se aplicam à cidade murada. Portanto, qualquer coisa que aconteça dentro dos limites das muralhas se enquadra no escopo do cumprimento das profecias, enquanto qualquer coisa que aconteça fora dos limites da cidade não é considerada cumprida no sentido dessas profecias. Babilônia, a cidade saudada como a pérola dos reinos, já foi um símbolo da riqueza, poder e orgulho do Império Caldeu. No entanto, as profecias bíblicas de sua queda, pronunciadas há milhares de anos, previram um futuro muito diferente do que o mundo havia visto naquela época. Os profetas Isaías e Jeremias descreveram em detalhes a inevitável destruição da Babilônia. E hoje, as ruínas da cidade dão testemunho claro do cumprimento exato dessas profecias. Em Isaías, capítulo 13, versículo 19 ao 22, Deus diz: Babilônia, a joia dos reinos, o orgulho e a glória dos babilônios, será derrubada por Deus como Sodoma e Gomorra. Ela nunca mais será habitada de geração em geração. Nenhum árabe armará sua tenda lá, nenhum pastor fará seu rebanho descansar lá. Mas as criaturas do deserto se deitarão lá. Os chacais encherão suas casas. As corujas viverão lá, e as hienas habitarão em suas fortalezas. Da mesma forma, Jeremias diz em Jeremias, capítulo 50, versículo 39. Assim as criaturas selvagens e as hienas viverão lá, e as corujas habitarão lá. Ela nunca mais será habitada de geração em geração. Essas profecias não são apenas declarações gerais de desgraça, mas são incrivelmente detalhadas. Babilônia, a maior e mais poderosa cidade de seu tempo, foi comparada a Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas por Deus por causa de seus pecados. O profeta Isaías não só previu que Babilônia seria destruída, mas também enfatizou que ela nunca mais seria habitada, permanecendo apenas como um refúgio para animais selvagens. Para entender a profecia mais profundamente, precisamos olhar para trás, para a grandeza da Babilônia antes de sua queda. Em seu auge, a Babilônia era o maior centro cultural, religioso e político do mundo antigo. A cidade era famosa pelos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construída pelo rei Nabucodonosor II como um presente para sua rainha. As muralhas impressionantemente altas e bem construídas da Babilônia cercavam a cidade e dizia-se que eram impenetráveis. Babilônia também era um centro para a adoração de deuses pagãos, especialmente o deus Marduk. O templo de Marduk, também conhecido como Esagila,
Era uma grande estrutura que abrigava uma estátua dourada gigante do Deus. Milhares de pessoas vieram de todas as partes para adorar aqui, consolidando a posição da Babilônia como um centro religioso e cultural. A riqueza da Babilônia era evidente em seus movimentados mercados, onde mercadorias de todo o mundo eram comercializadas. Era uma cidade que nunca dormia, sempre movimentada com o barulho das multidões que passavam, o canto das cerimônias religiosas e os sons da prosperidade constante. Mas tudo isso agora é uma memória distante. O que resta da Babilônia hoje é um forte contraste com sua antiga glória. O Templo de Marduk, outrora o principal centro de culto da cidade, é agora uma ruína silenciosa. As paredes outrora inexpugnáveis, outrora um símbolo de impregnação, desmoronaram e se transformaram em pó. As casas, palácios e mercados outrora movimentados agora abrigam chacais, corujas e outras criaturas selvagens. O som de passos humanos e a agitação de uma cidade movimentada foram substituídos pelo assobio do vento através das ruínas e pelos gritos de animais selvagens. Rastros de hienas estão impressos nos terrenos do antigo palácio, enquanto as corujas nidificam nas paredes em ruínas. Este é o quadro profetizado por Isaías e Jeremias, um lugar que já foi o centro do poder mundial, agora deserto e deserto. A pesquisa arqueológica moderna na Babilônia produziu muitas descobertas interessantes, mas também reforçou a precisão da profecia. Os arqueólogos encontraram as ruínas do Templo de Marduk, o Palácio de Nabucodonosor e muitas outras grandes estruturas, mas todas em estado de ruína. Eles também notaram que não havia assentamentos humanos na área, apenas vestígios de animais selvagens. Os tijolos cozidos que foram usados para construir as paredes agora estão espalhados no chão, corroídos pelo tempo. A desolação da Babilônia não foi um fenômeno natural, mas um testemunho do cumprimento da profecia. Não apenas a área foi abandonada, mas nenhuma tentativa foi feita para reconstruí-la. Uma cidade que havia sido julgada por Deus não poderia ser trazida de volta à vida. As ruínas estavam espalhadas pela terra, silenciosas, um lembrete de que nenhuma força, por mais poderosa que seja, pode resistir à vontade de Deus. Hoje, a cidade de Babilônia, outrora símbolo de poder e prosperidade, está reduzida a uma pálida sombra de sua antiga glória, envolta em desolação e silêncio. Grande parte da cidade agora é estéril. Montes em ruínas recuperados pela natureza, um forte contraste com o esplendor que já teve. Em uma colina artificial na área que pertenceu à Babilônia, o palácio de Saddam Hussein, construído para demonstrar poder e lembrar a grandeza do antigo império, agora compartilha o mesmo destino da cidade, deserta e abandonada. As paredes que antes eram projetadas para simbolizar o poder, agora foram corroídas pelo tempo, ultrapassadas pela natureza e se tornaram um lugar frio e inacessível. Dentro da cidade velha, as outrora grandes muralhas agora são apenas tijolos rachados, espalhados pelo chão. O centro da cidade, antes movimentado com mercados movimentados, templos magníficos e casas fortificadas, agora está completamente deserto. Em vez disso, animais selvagens como hienas, corujas e chacais vagam livremente, tornando-a mais uma reserva natural espontânea do que uma cidade que já foi um centro de cultura e poder. De pé sobre os antigos montes, é difícil imaginar a escala e a influência da Babilônia em seu auge. Outrora, uma enorme cidade com muralhas que se estendem por dezenas de quilômetros, magníficos palácios e templos. A Babilônia é agora um cenário tranquilo, onde a natureza e o tempo substituíram completamente a vida e a agitação do passado. Do topo dos montes, a vista se abre para uma planície árida e deserta, com restos de muralhas e edifícios antigos.
Tudo está coberto por uma espessa camada de poeira do tempo e da negligência. O vento assobia por entre as ruínas, levando os chamados de animais selvagens, como se enfatizasse o silêncio misterioso e pesado que permeia este lugar. Agora, a Babilônia não é mais um lugar para humanos, mas mais como uma reserva natural. A presença de animais selvagens e a paisagem selvagem tornam este lugar completamente diferente da imagem de uma cidade próspera que os documentos históricos descreveram. Esse contraste destaca ainda mais o cumprimento detalhado das profecias da Bíblia, de que Babilônia não será mais habitada e se tornará um refúgio para criaturas selvagens. As profecias de Isaías e Jeremias não apenas previram a queda de uma cidade, mas também detalharam o destino de um império. Essas não eram suposições vagas, mas foram cumpridas com precisão e inegabilidade. Cada detalhe de desolação, despovoamento e presença de criaturas selvagens tornou-se uma realidade na Babilônia hoje. Uma cidade que já foi o orgulho da humanidade, agora é um símbolo de destruição, provando que Deus é onipotente e que cada palavra que Ele diz se torna realidade. Como arqueólogo, estou acostumado a olhar para o passado através de tijolos quebrados, cacos de cerâmica e ruínas de cidades há muito perdidas no tempo. Mas entrar na Babilônia é como nenhum outro lugar. Mais do que um sítio arqueológico, a Babilônia é um testemunho vivo e profundo da onipotência de Deus, da arrogância do homem e uma lição atemporal para todos nós. Babilônia, outrora a joia dos reinos, era uma cidade que representava não apenas o poder, mas também a ambição ilimitada do homem. Suas paredes se estendiam por dezenas de quilômetros. Seus enormes templos foram construídos para adorar deuses estrangeiros e os magníficos palácios de reis como Nabucodonosor já fizeram o mundo admirá-los. No entanto, enquanto eu estava entre os montes estéreis e as ruínas em ruínas, era difícil imaginar que este lugar já tivesse sido o centro cultural, político e religioso do mundo antigo. O que torna a Babilônia especial não é apenas sua queda, mas a maneira como ela caiu exatamente como a Bíblia havia predito milhares de anos antes. A profecia vai além da derrota da Babilônia na guerra e afirma que ela será completamente abandonada, tornando-se o domínio dos animais selvagens. Enquanto caminhava pelas ruínas da cidade, isso ficou claro em cada detalhe. Vi rastros de hiena no chão onde ficava um grande templo. Ouvi os pios das corujas ecoando das paredes em ruínas. Não havia sinais de habitação humana, nenhum sinal de reconstrução. Apenas um silêncio misterioso, frio e desolado. Esta não é apenas uma história histórica, mas uma poderosa advertência de Deus. Babilônia era o epítome do orgulho e da idolatria. Não era apenas um centro de poder, mas um lugar que rejeitava a Deus e adorava o próprio poder e criatividade do homem. O cumprimento exato dessa profecia mostra que Deus não é apenas o Criador, mas também aquele que controla toda a história. Sua fidelidade em cumprir seus julgamentos não é apenas uma prova de seu poder, mas também um lembrete de que nada do que fazemos na terra escapa de seus olhos. De pé entre as ruínas, percebi uma lição inegável. Nada neste mundo pode durar para sempre, a menos que seja fundado na vontade de Deus. A Babilônia certa vez se gabou de ser invencível, de que sua riqueza e poder durariam para sempre. Mas sua queda foi um poderoso testemunho do fato de que tudo o que os humanos constroem sobre o orgulho e a desobediência acabará sendo destruído. Também percebi que a Babilônia não era apenas uma cidade antiga, mas um símbolo do sistema mundial atual. É fácil ser pego no turbilhão de ambição, poder e adoração de coisas que não são de Deus.
Mas Babilônia é um lembrete de que todas essas coisas cairão, e somente o que é de Deus pode durar para sempre. Deixando a Babilônia, levei comigo não apenas a imagem de ruínas desoladas, mas também um lembrete vivo da onipotência e justiça de Deus. Como arqueólogo, vejo os vestígios de uma civilização outrora gloriosa que agora se foi. Mas como crente na Bíblia, vejo mais: a marca de um aviso atemporal, um chamado para retornar a Deus e viver uma vida santa. Que a lição da Babilônia nos exorte a examinar nossos corações. Sobre que fundamento estamos construindo nossas vidas? Sobre o pó do orgulho e da ambição? Ou sobre a rocha sólida da fé e da fidelidade a Deus? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Se você achar este conteúdo significativo, compartilhe para que a história da Babilônia não seja apenas uma história do passado, mas um lembrete vivo para o presente. Vejo você na próxima jornada de descoberta.